Bom dia, boa noite, boa tarde. Essa aqui é a nossa 7ª aula do curso preparatório de Cálculo 2. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre planos tangentes e aproximações lineares. E nos próximos vídeos dessa mesma aula a gente vai falar sobre regra da cadeia. Tá. Então já vamos começar falando um pouco sobre plano tangente, mas antes de falar direto sobre plano tangente, a gente vai precisar dar uma relembrada aqui na equação da reta. Como vocês já devem lembrar, a equação geral da reta é dada por y menos y0 igual a m vezes x menos x0, né? O famoso ioiô mi xixô, né? Tá. E além disso, a gente sabe que o m é a derivada da nossa função, ou a derivada de y, em relação a x no ponto x0, né? Beleza. Para representar isso, eu desenho um gráfico de uma curva qualquer, né? E se a gente derivar essa curva e aplicar o ponto x0, a gente vai obter a inclinação da reta, ou seja, a reta tangente é a reta que toca a nossa curva apenas nesse ponto x0, né? Beleza. Agora que a gente já relembrou isso aqui, vamos falar um pouco sobre plano tangente. Para a gente definir plano tangente, a gente faz de maneira análoga à equação da reta. A gente vai ter z menos z0 igual a m1 vezes x menos x0. Se vocês separarem, até aqui a gente tem a equação da reta, né? A única coisa que vai mudar vai ser o nosso y e aqui vai ser um z. Só que além desse termo que representa a equação da reta, a gente vai ter uma segunda componente que seria m2 vezes y menos y0, onde nossos m's são as derivadas de z em relação a x, por causa de m1, do ponto x, y0, e m2 seria a derivada de z em relação a y, do ponto x0, y0. Beleza. Da mesma forma, eu desenhei um gráfico aqui 3D, tridimensional, e eu desenhei uma curva aqui que seria uma espécie de, sei lá, um sexto, né? Metade de um sexto. Poderia ser qualquer curva, mas eu desenhei essa porque acho que ficava mais fácil de mostrar. Tá. Sabendo que a gente tem essa curva, eu marquei um ponto aqui, e nesse ponto, usando essa equação, a gente pode representar um plano, que na verdade eu desenho um retângulo aqui, mas esse plano é infinito. E esse plano toca essa curva, esse sexto, em apenas um ponto, que seria o nosso x0 e y0, né? Se eu inclinar essa curvatura aqui, eu fiz outro desenho inclinando esses eixos. No caso, eu joguei o x para a esquerda, o z para cima e o y na nossa direção. Desenhei a nossa mesma curva. E se vocês separarem o nosso plano tangente, que que toca o nosso ponto x0 e y0, ele se torna uma reta que toca apenas a nossa curva nesse ponto, né? Só que, na verdade, não é uma reta, né? É um plano que está cortando a folha. Tá bem assim. E a gente sabe disso porque a gente tem essa primeira figura aqui que mostra o nosso plano. Tá. Além disso, a gente vai falar também sobre aproximações lineares. Deixa eu puxar um pouco para cá. Que nada mais, nada menos que a mesma equação da reta, da equação do plano tangente. Se vocês perceberem, o meu L, que seria a linearização, é o nosso Z. A função em x0 e y0 é o nosso z0. Isso aqui seria o nosso m1, né, a derivada da função em relação a x, no ponto de interesse, vezes x menos x0, mais o nosso m2, vezes y e y0. Mas por que a gente chama a equação de plano tangente de aproximação linear? Porque no ponto x0, y0, ou seja, eu tenho um ponto aqui mais ou menos, o valor de z é o mesmo para a curva e para a reta tangente, certo? Agora, se eu me afastar da curva, o valor da minha curvatura e da reta tangente no eixo de z
vai ser diferente, né? Beleza, mas para que eu tô vendo isso? Se vocês perceberem, próximo do ponto onde a reta tangente toca a nossa curvatura, os valores são próximos, né? São quase os mesmos valores. E usando essa equação, a gente pode conseguir os mesmos valores, na verdade, valores aproximados da função, só que usando a linearização para pontos em torno de x0 e y0. Mas para que a gente faz isso? Se vocês pensarem, nem todas as funções são simples, né? E um exemplo seria em sistemas computacionais, eu jogaria uma função dentro do computador para encontrar alguns pontos e poderia ser muito trabalhoso para o computador encontrar esses pontos. Então o que eu faço? Se for mais fácil, eu posso derivar a minha função e jogar os pontos de interesse nessa equação de linearização. E como vocês veem, é uma equação linear, né? Eu vou ter um valor aqui numérico e, um, e incógnitas lineares, né? Assim se torna mais fácil de a gente encontrar os valores da nossa função, só que por meio da linearização. E além disso, seguindo esse mesmo caminho de aplicação de derivadas parciais, a gente pode falar também de diferenciais. Diferenciais, como você já deve ter visto lá em cálculo 1, suponha que eu tenho uma curva que é uma y, que é uma função de x. Se eu derivar essa função em relação a x, eu vou obter o meu dy, que é igual a derivada da função em relação a x, vezes dx, certo? E esse dy é nada mais nada menos que a distância de y, distância não, o comprimento onde a minha curva é distante da reta tangente. No caso, suponha que eu tenho o ponto de interesse x0 aqui. A minha reta tangente tem o mesmo valor que a curva em z, né? Agora, se eu me afastar x0 em um comprimento Δx, que também seria o meu dx, eu teria isso aqui, né? x0 mais Δx. E se eu encontrar os valores de y, perceba que minha curvatura tem um valor um pouco menor que a reta tangente. A distância entre esse ponto da reta tangente ao nosso valor inicial em x0, a gente chama de dy. Agora, o valor deslocado de x0 para x0 mais Δx da nossa própria curvatura, ou seja, desse ponto até aqui no eixo y, a gente chama de ΔY. Tá. E o nosso ΔY pode ser equacionado de f de x mais Δx. Beleza? Tá. A gente está relembrando disso porque a gente vai falar disso também agora nas 3 dimensões. Antes de falar desse desenho aqui que pode assustar um pouco, suponha que eu tenho uma função de x e y, que também é igual a z, e fazendo de forma análoga ao que a gente viu para diferenciais lá em cálculo 1, a gente tem que dz é igual a derivada de x do ponto x0 e y0, no caso eu só deixei x e y porque é genérico, vezes dx mais a derivada de y no ponto, vezes dy. A gente sabe que esse dx é uma variação no eixo x, né? E eu posso chamar essa variação de x menos x0. E para dy a mesma coisa, y menos y0. E a gente pode representar isso por meio do nosso gráfico aqui. Eu já vou falar do nosso... Na verdade, eu vou falar agora. O nosso ΔZ, a gente também pode dizer que é a função de x0 mais uma pequena variação e y0 mais uma pequena variação, menos a função nos próprios pontos de interesse.
Pode ficar um pouco confuso essas equações, mas fazendo os exercícios e junto com a explicação que eu vou dar por meio desse gráfico, acho que fica melhor de vocês entenderem. Tá. Aqui no topo do nosso gráfico, eu tenho uma curva, que é uma espécie de folha torta, né? Embaixo dela, eu tenho um plano tangente que toca esse ponto aqui, x0, y0, f de x0, y0. Embaixo de ambas as duas, eu tenho um cubo, que eu desenhei esse cubo só para dizer que é onde os pontos iniciam e até onde eles vão. No caso, suponha que esse seja o nosso ponto de interesse, x0, y0, e no eixo z seria a própria função em x0, y0. Se a gente deslocar esse ponto no eixo x, ou seja, deslocar de x0 para x0 mais ΔX, ou seja, eu estou indo daqui para cá, e no eixo y de y0 para y0 mais ΔY, ou seja, estou deslocando para cá, e no eixo x estou deslocando para cá. O nosso comprimento no z, ou seja, esse ponto também vai deslocar para cima no eixo z, ele vai ser a função de x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, ou seja, ele desloca para cá. Para que a gente está vendo isso? Se vocês repararem, a gente diz que a nossa variação no eixo z é a função desses pontos menos a função de x0 e y0, ou seja, é o comprimento daqui até o topo aqui, né? Beleza? Só que em vez de a gente calcular isso aqui usando a função direta, a gente pode usar aproximadamente usando a derivada de x e y e encontrar o nosso dz, né? Que seria esse comprimento do nosso topo da nossa reta, do nosso plano tangente até ao topo superior desse cubo, né? Vocês verem, o ponto desloca daqui para cá, do y, no x e no z, e só esse espaço aqui usando a reta ao plano tangente. Mas a curva, ela desloca tudo isso aqui, né? Mas se esses pontos forem próximos de... Se a variação ΔX e ΔY forem próximas de x e y0, a gente consegue um jeito mais fácil de encontrar os pontos dessa função. Fazendo exercício, vocês vão ver o motivo da gente estar estudando isso. Beleza. O primeiro exercício que eu vou fazer vai ser o exercício 5. É bem tranquilo. Ele pede o seguinte: determine uma equação do plano tangente à superfície do ponto especificado, sendo a nossa função z igual a x vezes seno de x mais y no ponto menos 1, 1 e 0, beleza? Como a gente viu, para a gente encontrar a equação do nosso plano tangente, a gente precisa encontrar as variáveis de z, as derivadas de z em relação a x, né? E y. Vou calcular primeiro em relação a x. Se vocês verem, a gente tem um x aqui, e ele também está multiplicando uma função que também tem um x. Então, essa aqui seria uma função de produto com cadeia, né? Então, vamos fazer primeiro do produto. Derivada do primeiro dá 1, vezes o segundo, que é seno de x mais y, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. E a derivada do segundo é cadeia, né? Então, a gente deriva o de dentro. A derivada de dentro vai ser 1, que é x mais y, dá 1, né? Se derivar. E a derivada do de fora, que é o seno, é cosseno. Então fica cosseno de x mais y. E para a gente já encontrar a nossa inclinação do plano tangente em relação a x, a gente aplica direto esses pontos da nossa derivada. Então a gente vai obter o seguinte.
1 vezes seno de menos 1 mais 1 dá 0. Seno de 0, 0. Então, isso aqui é 0. Tá? Mais menos 1, derivada de z em relação a x, no ponto vai ser menos 1 vezes 1 continua sendo menos 1, e cosseno de menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, dá 0. Cosseno de 0 dá 1. Então, a nossa derivada de z em relação a x é menos 1. Certo? Além disso, a gente também precisa encontrar a derivada de z em relação a y, né? Se eu... Não sei se está torto. Acho que não, né? Tá. Perceba que a de y é mais fácil, né? A gente só tem y dentro do seno. E x é constante. Então ficaria x, que é constante, e precisamos fazer a cadeia aqui. X é constante, então é 0. Y é a variável, vai ser 1. Então é 1 vezes cosseno de x mais y. Tá. Se eu fazer a mesma coisa, eu substituir os pontos, eu vou obter que essa derivada vai ser também menos 1, né? Derivada de z em relação a y vai ser menos 1, que é o x, né? Vezes 1, que continua sendo menos 1. Cosseno de menos 1 mais 1 dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então, também é menos 1. Beleza? Tá. Agora a gente só precisa equacionar a nossa equação do plano tangente. Para isso, o que a gente faz? A gente usa aquela equação que a gente viu agora há pouco. Z menos Z0 igual a derivada de x no ponto, x menos x0, mais derivada de y no ponto, vezes y menos y0, certo? Tá, então a gente vai ter que z menos z0, z0 é o ponto de interesse, é 0, né? Então a gente nem precisa colocar aqui, 0 igual a derivada no ponto em relação a x é menos 1, vezes x menos x0. x0 é menos 1, então fica mais 1, mais derivada de y no ponto, também é menos 1, colocar parênteses aqui, né? Vezes y menos y0. y0 é 1, então continua sendo negativo, tá? Agora, se eu simplificar essa equação, eu vou obter que z é igual a menos x menos 1. Eu tô multiplicando esse menos 1 nesse parênteses. E esse menos 1 aqui eu vou fazer a mesma coisa para esse parênteses. Então vai ficar menos y, menos com menos, mais 1. E esse menos 1 morre com esse mais 1. Aí eu vou obter que z é igual a menos x menos y, que também é igual a x mais y mais z igual a 0. Eu só estou jogando o x e o y para o outro lado, né? Então, beleza. Essa é a equação do plano tangente dessa curva nesse ponto. Beleza? Tá. O exercício 5 era só isso, é bem tranquilo mesmo. 18 minutos. Eu acho que eu vou fazer o exercício 11, porque ele é tranquilo também. Acho que não vai demorar tanto. Tá. O exercício 11 ele pede o seguinte: explique por que a função é diferenciável no ponto dado. E a função é f de y igual a 1 mais x ln de x, y menos 5 no ponto 2 e 3. Primeira coisa que ele pede é porque a função é diferenciável nesse ponto. Para a gente saber se a função é diferenciável, a gente tem que saber se ela é constante e se esse ponto pertence ao domínio da função. Se vocês verem aqui, a única coisa que limita a nossa função é o ln, né? O argumento do ln sempre tem que ser maior que 0, né? Então, eu vou condicionar isso. Para minha função ser diferenciável, ou seja, constante e os valores dentro do domínio, o meu x vezes y menos 5 tem que ser maior que 0, beleza?
Tá, agora para mim condicionar isso aqui, eu preciso isolar o meu y. Eu vou isolar o y, então vai ser y tem que ser maior que 5 sobre x. Se x for maior que 0. Agora, se o meu x for menor que 0, ou seja, x é um número negativo, essa inequação ela troca de sinal, né? Então fica y menor que 5 sobre x, se o meu x for menor que 0. Tendo isso, eu posso desenhar um gráfico. Na verdade, eu nem precisaria, mas eu vou desenhar porque é bem comum a gente fazer esse tipo de coisa em cálculo 2. X e y. Tá pegando? Tá. Se o meu x for 1 positivo, o meu y vai ser 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, ele não toca o 5, ele tem que ser maior que 5. Então, eu vou colocar uma bola aberta aqui. E quando meu x for 5, 1, 2, 3, 4, 5, ele vale... O meu y é maior que 1, né? Então, eu vou colocar uma bola aberta aqui. E a gente percebe que o comportamento dessa primeira inequação é isso aqui, né? Na verdade, ela não toca essa curva. Ela é maior que ela, então ela está para cima. Beleza? E para essa inequação, x tem que ser negativo, né? X é menor que 0. Se o meu x for menos 1, eu tenho que o meu y é menor que menos 5. Então, 1, 2, 3, 4, menos 5. Quando for menos 1, ele tem que ser menor que menos 5, então ele está para baixo. E quando meu x for menos 5, 2, 3, 4, 5, ele vale menos 1, né? Eu só preciso de sempre 2 pontos para mim poder saber o comportamento das nossas curvas, né? Então vai ser uma coisa desse tipo aqui. E o y é sempre menor para essa função, né? Então tá sempre para baixo. Então, fora dessa área sombreada, a nossa função deixa de existir, né? Na verdade, ela vai existir, mas eu acho que nos números complexos, mas não é interesse de estudo para nós agora. Tá? E a gente tem que ver se essa função é condicionada nesse ponto, né? Se esse ponto faz parte do domínio dessa função. Para isso, eu vou pegar o x igual a 2 e vou substituir aqui. Eu poderia ter feito isso direto, mas eu achei interessante desenhar. Se o meu x for 2, o meu x for 2, meu y tem que ser maior que 2,5. Certo? E 2,5 tem que ser maior que 2,5. E a gente sabe que o nosso y é 3. Ou seja, 3 é maior que 2,5. Então, essa condição foi satisfeita e esse ponto pertence a essa função. Pelo menos para essa equação. Agora, para a segunda, como o nosso x não é negativo, a gente nem precisa verificar. Então, a gente sabe que esse ponto pertence a essa função. Beleza. E além disso, ele pede outra coisa, o exercício 11. Ele pede para a gente encontrar a linearização L de x e y naquele ponto. Então, como a gente já viu, a linearização é a mesma coisa que a gente... É a mesma equação do plano tangente, né? Então, o que eu preciso fazer? Preciso encontrar as derivadas. Eu vou apagar aqui as derivadas de x e y da função. Opa. E depois reescrever a nossa equação de linearização. Tá. Se eu derivar f em relação a x, eu vou obter que 1 é constante, né? Então aqui se torna produto e cadeia novamente. Então eu vou ter que derivada é do primeiro 1 vezes o segundo ln de xy menos 5.
como era constante, a gente nem escreve, porque vai ser 0, né? Tá. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como a gente sabe, a derivada... Primeiro eu vou fazer a derivada de dentro, porque é cadeia, né? A derivada de dentro vai ser 5, menos 5 é constante, morre. E derivada de xy, y é constante, x é a nossa variável. Então a derivada de xy vai dar y. E a de fora é a derivada de ln, né? E a gente sabe que a derivada de ln é 1 sobre tudo que está dentro do ln. É 1 sobre o argumento do ln, né? E isso é x, y menos 5. Beleza? Eu poderia simplificar isso aqui, mas eu acho que eu vou aplicar direto ponto, porque o nosso tempo já está estourando. Então, tá. Sabendo que o meu x é 2 e o meu y é 3, eu vou substituir eles na nossa derivada. Então eu vou ter que x vezes y, 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 5 dá 1. ln de 1 é 0, né? Isso aqui dá 0. E aí eu vou ficar só com essa fração aqui. E essa fração vai me dar, derivada de f em relação a x, vai ser 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6, menos 5, 1. Então é o próprio 6. Beleza? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. E precisamos também encontrar a derivada de f em relação a y. A derivada de f em relação a y vai ser... Deixa eu ver. A gente só tem y aqui dentro, então o que a gente faz? Já só fazemos a cadeia. O nosso x é constante. Isso também é constante, só que ela não está multiplicando y. 1 é 0. X vai continuar sendo x, né? É uma constante vista pela variável de y. E beleza. Vamos ter que derivar esse ln. Para isso, eu vou derivar a primeira parte de dentro. Vai ficar x, né? Se eu derivar y, x é constante, vezes a derivada do de fora, que é a derivada do ln, é 1 sobre o que está dentro do ln. Ou seja, 1 sobre x menos y. X vezes y menos 5. O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou substituir os nossos valores. X vezes x é 2 ao quadrado, então dá 4. E como a gente já viu antes, x vezes y menos 5 vai dar 1. Então, a derivada da função em relação a y no ponto 2 e 3 é 4. Beleza? Mas antes de a gente encontrar a linearização, deixa eu voltar aqui, a gente também precisa da nossa função no ponto x e y0, né? Então, é só substituir os valores que a gente tem de x e y na nossa função. Então, a função em 2 e 3 vai ser 1 mais 2, que é o x, né? Vezes ln de x vezes y dá 6, menos 5 dá 1. ln de 1 é 0. Então, a gente sabe que a função no ponto 2 e 3 é o próprio 1, né? E beleza, agora que a gente tem as derivadas nos pontos, o que a gente faz? Só reescreve a equação de linearização, tá? A gente sabe que vai ser a função no ponto, 1, mais a derivada vezes a derivada em relação a x vezes x menos x0, que no caso vai ser 2, mais a derivada em relação a y vezes y menos y0, que y0 é 3, né? O que a gente vai fazer? Só vamos simplificar isso. Então a gente vai ter que a linearização vai ser 1 mais 6x menos 12, é 6 vezes menos 2, né? Mais 4y menos 12 também. E eu vou ter que fazer mais um passo para terminar. Eu vou jogar as variáveis para frente, então vai ficar 6x mais 4y
Menos 12 com menos 12 dá menos 24. Com mais 1 dá menos 23. Então, essa equação de linearização dessa função nesse ponto. E percebam que é mais fácil calcular os valores de 2 e 3, ou os valores próximos de 2 e 3 nessa função, do que nessa função aqui. Então, sei lá, para um computador ou para uma calculadora, que também ela usa funções desse tipo, fica mais fácil de ser calculado. Então, beleza. Chegamos a 30 minutos, eu não achei que esse vídeo ia ficar tão longo, mas eu vou parar e vou fazer mais um vídeo sobre aproximações lineares e diferenciais. Então, até daqui a pouco.